Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, aqui na 93 FM. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, na nossa querida Duque de Caxias. A pastora Nadiege Macário, membro da Igreja Batista Central, na nossa querida Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, também de Duque de Caxias. O pastor Bruno Monteiro, do Ministério Unção do Crescimento, em Itaipuaçu. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Olha só, hein? O jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria com uma mãe que afirma que comprou uma boneca de presente para o filho de 5 anos. Ela diz que não acredita em padronizações do tipo boneca é brinquedo de menina e bola é para menino. Na sua opinião, quero ouvir sua opinião, hein, ouvinte? Ela está certa? Como deve ser a criação de meninos e meninas para que, ao crescerem, desempenhem o papel que a Bíblia atribui ao homem e à mulher? E um decepcionado consumidor americano levanta um assunto muito interessante. Ele publicou nas redes sociais 2 fotos de um cachorro quente. É um simples cachorro quente, mas dele nós partimos para outras áreas da nossa vida, né? É um anúncio, né? O cachorro quente recém-lançado por uma rede de fast food. Bom, e aí tem uma foto em que aparece no anúncio e a foto que ele recebeu o produto. Você já comprou alguma coisa? Você achou que era de um jeito e quando viu era completamente diferente? Já passou por alguma situação ampliando para a vida, minha gente? Para a vida, hein? Outras áreas da vida em que você ansiava por algo e o resultado foi decepcionante? Você já criou muita expectativa com relação a alguém? Sabe, você esperava muito dele. Ouvinte, você esperava muito dele e acabou decepcionada. E aí, ouvinte, você esperava muito dela e acabou, infelizmente, frustrado. Quero ter a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Além disso, uma de nossas ouvintes nos conta, aliás, é um dos nossos ouvintes, eu e minha namorada descobrimos que vamos ter um bebê. Estamos desesperados e só enxergamos o aborto como solução. Contar às pessoas o que aconteceu, principalmente ao nosso pastor, que confia demais nela, seria estragar nossas vidas para sempre. Deus irá nos condenar por tomarmos uma decisão que irá nos proteger de olhares e fofocas? Pergunta o nosso ouvinte. O que fazer quando a verdade destrói a nossa reputação e toda uma história de vida? Deus é capaz de nos perdoar por cometer um ato assim? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação. É agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Manuel de Matos, bom dia, bem-vindo. Sua opinião, pastor, quero a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, J.R., bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Bom, o rapaz começa dizendo que ele e a namorada vão ter um bebê e que eles estão com um problema muito sério, desesperado, e só enxerga o aborto como solução. Bom, eu não vejo primeiro que eles começam já de uma maneira muito errada. Não era para existir nem o bebê nessa história antes do casamento. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa que eu acho interessante nesse meio é que ele diz, na verdade, que se eles contarem ao pastor, é como se fosse algo que fosse o fim da vida deles, e eu não vejo dessa forma. Eu penso, em primeiro lugar, que a primeira pessoa que eles devem procurar é o pastor. É que o pastor vai dizer que não pode. Não. E eles estão querendo ouvir alguém que está dizendo assim, pode. Mas a verdade é que o pastor e ninguém que tem uma consciência sã e principalmente bíblica vai dizer que o aborto pode. Vai aparecer uma amiga, pastor. Tem sempre uma amiga para dizer que pode. Nós poderíamos citar diversos versículos bíblicos aqui, como o Salmo 139 e outros salmos da Bíblia. A grande questão aqui não fizeram? Não aconteceu?
agora tem que arcar com as consequências. E eu não vejo o pastor como um monstro, até porque eu não entendo dessa forma. Acredito que o pastor vai orientá-los. Essa é a minha primeira opinião. O ouvinte vai dizer assim, mas o senhor é pastor, né? Por isso eu acho que os pastores não são monstros, que o senhor não é um monstro. O ouvinte dizendo, gostaria de dizer a esse ouvinte que passei por algo semelhante, pastor Rômulo. Olha, fui criada na igreja, meu pai é pastor, mas eu engravidei antes de casar, pastor Bruno, conta aqui a nossa querida ouvinte. Fiquei desesperada imaginando como seria julgada por ter cometido um erro desses, mas eu e meu marido hoje enfrentamos, pastora Nadiege, juntos todos os olhares e todas as críticas, e graças a Deus nós não retiramos a nossa filha, que hoje tem 8 anos e uma bênção na vida deles. JR, bom dia a todos, né? O que me chama a atenção, inclusive tem uma diferença dessa outra ouvinte agora, é o seguinte, que o ouvinte aqui do e-mail, ele está preocupado não das pessoas em relação a eles, pelo o que eles fizeram, mas pelo aborto. E essa ouvinte que agora escreveu, não, ela estava preocupada com o que eles fizeram, o que as pessoas vão pensar do que eles fizeram. Ou seja, engravidaram, mas não pensaram no aborto. Esse casal aqui está pensando no aborto. O egoísmo deles é tão grande que eles estão preocupados com o que as pessoas vão falar deles. O olhar é em relação à vida deles, mas eles não pensam em ter a criança. O que eles pensam é fazer o aborto e querem que as pessoas não condenem pelo aborto, não pelo que eles fizeram. Na verdade, eles estão preocupados no que as pessoas vão falar e no que Deus vai fazer em relação a eles pelo aborto. E não pelo que eles fizeram antes. Estão me entendendo? Então, a consequência do ato deles é pior, porque eles estão pensando em tirar uma vida. Concorda, pastor Bruno? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores. Eu concordo com a nossa querida irmã aqui. E nunca você pode consertar uma coisa que você fez errada cometendo uma coisa mais errada ainda. E se eles anteciparam algo que não era para antecipar e agora veio como consequência essa gravidez, eles precisam pagar o preço disso daí. Se eles estão com medo de comentário, de fofocas, todo erro que nós cometemos tem consequência. Verdade. E isso é importante para que eles possam estar aplicando para todas as áreas da vida deles. Se a gente errar, vai ter consequência. Em algum momento, ele está preocupado, não vão comentar e tal, vão gerar fofoca. Em algum momento, se esconder, isso vai aparecer. E aí o estrago vai ser muito pior. Então, correto, como o nosso querido pastor aqui colocou no início, é ele procurar o pastor dele, conversar, mesmo que esteja com medo, ele precisa enfrentar para que possa receber orientação e conseguir sair da melhor maneira desse problema que agora eles estão enfrentando. Pastor Rômulo, eles têm que administrar, fizeram juntos, têm que administrar juntos. O nosso ouvinte diz que o pastor confia muito na menina, né? Na namorada dele, é a expressão que ele utiliza, contar às pessoas, principalmente ao nosso pastor, que confia demais nela. Seria estragar as nossas vidas para sempre. E talvez eles não estejam até agora avaliando que uma vida seria estragada para sempre, destruída para sempre, se eles agirem conforme eles estão planejando. Primeiro eu queria dizer que todo mundo está sujeito a cometer falhas, cometer erros, deslizes na vida. Sobretudo quando se tem uma idade ainda jovem, que muitas vezes você se envolve em situações e não mede as consequências que aquilo pode te trazer. Eu acho que isso é uma forma de pensar, uma cabeça muito comum na juventude. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, há uma diferença entre a pessoa quando peca, quando falha, comete deslizes, mas reconhece o erro, confessa o erro, abandona o erro, busca ajuda, quer consertar
apontar o que está errado, não está muito preocupado com reputação. Eu acho que quando uma pessoa está muito preocupada com reputação, dificilmente se percebe nela um arrependimento legítimo, verdadeiro, porque quem se arrepende de verdade não está preocupado com reputação. Então, eu acho que há uma diferença entre alguém que erra e abandona, confessa, busca ajuda, etc., e alguém que erra e quer ficar omitindo o erro, buscando justificativas. É interessante, irmãos, notar como é que um abismo chama outro abismo, né? É exatamente o que a Bíblia fala. E eu não percebo, salvo engano, os irmãos me perdoem se eu estiver enganado, no relato que ele faz aqui, qualquer indício de arrependimento ao ato cometido. Eu não percebo da parte dele qualquer intenção de ter ajuda. Quer dizer, você percebe o tempo todo a preocupação com a reputação, que vão dizer, com fofoca, etc. Acho que Deus não está preocupado com fofoca. Participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp dizendo não tem como fugir de nenhuma consequência do pecado, e nesse caso existe uma vida em jogo. Tem que encarar a realidade. A expressão final que a ouvinte aqui faz é encarar a realidade e se converter de verdade. Porque a partir deste olhar, o que o ouvinte enxerga, se a Bíblia de Jesus falou que pelos frutos conhecereis, você tem duas coisas aqui. Outro ouvinte aqui, de Nova Iguaçu, dizendo eles estão preocupados com a reputação e a criança e não com o erro que eles estavam cometendo. Quer dizer que se não tivesse engravidado, ia continuar. Estava tudo bem? Eles iam continuar no pecado, mas com a reputação preservada? E outra coisa, JR, uma coisa que, pelo que eu percebo aqui, e é uma pimentinha para a gente colocar, até que ponto realmente esse rapaz que mandou o e-mail está disposto a reparar, ou seja, a casar com a moça? Será que de repente ele não está envolvendo a moça de tal forma para que ela faça o aborto? Ele está ouvindo a gente, pode falar com ele, pode falar direto com ele. Pois eu estou, você então, ouvinte. Você ouvinte, então será que você de repente não está tentando envolver a sua namorada para abortar, para que você fique livre desse compromisso? Porque na verdade os jovens hoje eles se relacionam, namoram, se relacionam sexualmente, e na hora que tem o compromisso realmente, ou aquilo que acontece, como foi no caso aqui, a gravidez, não querem assumir. Principalmente o rapaz, ele não quer assumir porque ele sabe que ele vai estar ligado àquela moça a vida toda, e de repente ele não está realmente disposto a casar com ela. Então pode ser que seja um envolvimento para que a menina faça o aborto, não fale com o pastor e não estrague a sua reputação. Mas por quê? Porque na verdade ele não quer assumir esse filho e esse casamento. Eu acho interessante, JR, que ele usa uma máxima aqui que chama muita atenção e parece um rapaz muito imaturo, talvez muito jovem, pelo e-mail que nós lemos aqui. Porque ele diz: contar às pessoas, e principalmente ao meu pastor, porque ele confia muito na minha namorada, seria, olha o que ele usa, destruir as nossas vidas para sempre. Gente, a vida não vai ser destruída por causa disso. Durante um tempo as pessoas vão comentar, vão falar, é natural. Mas uma coisa é certa, fato é, nós estamos cansados de ouvir, de ver reportagem de mulheres que abortaram e depois sofrem com isso para a vida inteira. Aqui, pastor, então, na querido, rádio, nós já ouvimos várias mulheres que parece que foi ontem, assim, foi há 40 anos. Ela conta como se fosse ontem. O JR, eu não sei se a moça está ouvindo, mas o conselho seria: rapaz, seja homem, assuma a sua responsabilidade. Essa é a verdade. Chama os pais da menina e diga a verdade. Olha, ouvinte, e seja honesto com a situação. Ouvinte dizendo o nome dela, eu vou preservar carinhosamente, dizendo o seguinte: JR, eu fiquei grávida antes do casamento. Levamos ao pastor, o pastor levou à igreja, pedimos perdão a Deus pelo acontecido e também recebemos o perdão da igreja. Hoje meu filho fará 10 anos e tem uma linda família, eu sou muito feliz, conta uma de nós sobre. Eu quero ouvir aqui, vamos ver se tem alguém acompanhando a gente aqui, pode participar pelo WhatsApp, 968038319, 968038319, algum homem. Porque os relatos que eu tenho aqui até agora aqui no WhatsApp são de mulheres, eu engravidei, ninguém engravida sozinha. Então algum homem que viveu isso disse: passou pela minha cabeça, alguém me sugeriu isso, mas eu não fiz. Entendeu?
Eu não fiz. Algum homem está acompanhando a gente aí, porque isso traz uma perspectiva diferente sobre esse tema. As consequências, JR, de se cometer um aborto, elas são infinitamente maiores do que qualquer tipo de comentário, ou de fofoca, ou de represália que eles vão sofrer na igreja ou no meio da sociedade. As consequências de um aborto, elas são terríveis. O aborto, ele é o assassinato da descendência de uma família. Existe um texto aqui em Deuteronômio 30:19 que fala muito forte a respeito da importância da vida e da responsabilidade que Deus confia a cada um de nós. Diz assim: o céu e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, de que eu pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Eu queria dar um recado aí para tanto a mãe quanto o pai, esse casal. Não cometam o erro desse aborto, porque vocês podem estar colhendo frutos muito terríveis lá na frente, outros filhos que de repente possam vir. O estrago é muito grande. O conselho para você é: escolha a vida. Está diante de você aí a bênção e a maldição. A palavra é: escolha a bênção, escolha a vida. Pague o preço, sofra o que tiver de sofrer agora, para vocês serem felizes no futuro. Tem uma ouvinte nossa dizendo aqui o seguinte: tem muito homem que vai para a igreja. Posso usar a expressão que ele está usando aqui? Vocês não vão ficar assustados, não? Não. Ouvinte, não vai ficar assustada, não, ouvinte? Ô, irmã, porque eu vou usar aqui uma expressão que todo mundo entende, pelo menos os jovens entendem. Tem muito homem que vai para a igreja para pegar a mulher. Entendeu? Ele está dizendo que isso tem que ser mais pregado. Entendeu? Pregar o camarada que quer pegar. Entendeu? É mais ou menos isso. Acho que é isso, né? Pregar na igreja que sexo antes do casamento é pecado e perde a salvação, diz a nossa ouvinte. E ela conta que eu mesmo estava, ouvinte, vai escreve tudo de uma vez. Eu mesmo estava saindo com um homem que perguntava para ele algo da Bíblia, ele não sabia nada, mas já tinha saído com metade das meninas da igreja. Meu Deus. E o ouvinte, bom, pelo que eu tô entendendo, você saiu uma vez e rompeu, não teve mais nada com ele, né, ouvinte? Hein? É isso, ouvinte? Tô esperando você responder aqui. Você me responde aqui enquanto os nossos debatedores vão expor as suas opiniões aqui. Eu queria dar só uma palavra para essa mãe aqui, a respeito do, sabe, existe eu estudo muito o comportamento humano já há alguns anos, além de atuar como pastor, e existe um hormônio que o organismo nosso produz, chamado ocitocina, que é conhecido, os cientistas chamam a ocitocina de a droga do amor. Ele é um hormônio que o nosso organismo, ele exala em alguns momentos, ele produz, melhor dizendo, em alguns momentos, e esse hormônio, ele gera sentimento pleno de felicidade, ele gera ânimo, ele gera motivação, ele aumenta a imunidade do corpo para poder vencer doenças e enfermidades. E esses cientistas, eles estiveram avaliando qual é os momentos onde mais o organismo do homem, ele produz esse hormônio chamado ocitocina. E vários momentos eles colocaram, por exemplo, quando as pessoas se abraçam, o organismo, um abraço, você receber um abraço, faz com que o organismo ele produza ocitocina. E um dos momentos onde mais se produz ocitocina, eles avaliaram que é no momento em que uma mãe, ela está concebendo e dando à luz a um filho. Então você imagina o que mexe com a estrutura. O nome desse hormônio chama-se o hormônio do amor, a ocitocina. Você imagina quando a mãe ela está gerando o filho, como que isso mexe com a vida dela por completo. Minha irmã, você quando essa criança começar a crescer dentro de você, esse hormônio já vai começar a ser gerado, você precisa avaliar para não se arrepender nunca e desfrutar do benefício que é você dar à luz e gerar um filho. Um de nossos ouvintes respondendo aqui a minha inquietação, ele deu o nome dele e diz: JR, eu passei por isso, eu e a minha esposa, aí a minha sogra descobriu, né, que era a mãe da namorada dele na ocasião, queria que ela abortasse, a mãe da menina, mas eu assumi a responsabilidade, casei com a minha esposa e temos hoje um casal de filhos, vivemos bem. Na época eu procurei o pastor, conversei com ele e graças a Deus está tudo bem. Conta aqui um ouvinte compartilhando a sua opinião, tá certo? Que é um menino, né?
Eu só queria deixar bem claro, ressaltar bem, que quando você se arrepende, quando você busca ajuda, quando você confessa, eventualmente até quando você é exposto, isso não estraga a vida de ninguém para sempre. Não estraga. Eu acho que é um pensamento muito equivocado. Quando você busca o arrependimento e a ajuda, você está salvando a tua vida. A tua, a de quem está envolvido, a das pessoas que estão ao redor. Então, o foco é diferente. Outra coisa, pastor, rapidamente, sobre o hormônio da ocitocina, que você estava citando aí. Eu, como pastor há alguns anos, eu conheço um outro hormônio que pinta nos homens, que é o hormônio da sem-vergonhice. Que o JR estava falando do cara que pega as meninas e eu falando não, quem falou foi ouvinte aqui. Precisa pregar mais contra os caras que pegam as garotas na igreja e tal. Eu fico pensando, será que essas meninas não enxergam isso e não veem que o cara é um pegador, que é um sem-vergonha? Uma vez um cara disse assim pra mim, eu não me caso na igreja porque as meninas na igreja só querem saber de ir pro motel. Olha, eu quase que voei, dei um cascudo no sujeito, que eu disse assim, você é um mentiroso. Depois eu vim saber que ele era um cara aproveitador das garotas. Então acho que de alguma maneira as meninas precisam ficar atentas, ficar alertas, se precaverem. Muito, né? Lógico. Tem um nome científico, vamos pastor. ser práticos. Tem um nome científico. Que não é fácil também. Safados máximos. Isso daí. É o nome Hoje científico. em dia tem menina que não é fácil. Eu concordo plenamente com o pastor tá falando, que os rapazes e tal, tem gente que vai pra igreja que só quer pegar as meninas. Quem falou foi o ouvinte. Mas tem menina que não é fácil. Hoje, se der bobeira, as meninas estão pulando no colo dos rapazes. Elas querem ser pegadas. E elas querem ser pegadas. Dizendo, isso aí a gente tem que alertar também, tá bom? Eu estava com namoro avançado e quando ela engravidou, pessoas da igreja disseram o seguinte pra gente abrir mão porque isso iria atrapalhar o meu ministério, mas eu não aceitei o aborto e meu filho é uma bênção. Eu adiei o meu ministério, mas sou um pai realizado e me arrependo do pecado. Tem impressão que as pessoas têm que entender o seguinte: o pecado, ele produz consequências. A gravidez é resultado do ato sexual. No casamento ou fora do casamento, isso pode acontecer. No casamento ou fora dele. Agora, consequência tem que estar pronto para assumir. Não é que a igreja aqui ouvindo o pessoal dizer assim, não, deu tudo certo no final. Olha, entre o Abraão que a gente conheceu e a gente chama de pai da fé e a formação do nosso irmão Abraão, para ele chegar lá, foi uma caminhada longa. Então as pessoas hoje dizem assim, olha, eu não abortei, eu estou em paz. Estou feliz com meu filho, mas a caminhada também não foi fácil. Pior ainda é a caminhada daquele que diz assim, eu abortei e hoje não consigo ficar em paz. Toda vez que entra um assunto como esse, entra muitas vezes, porque esse assunto volta, as pessoas perguntam o tempo inteiro, porque isso é uma questão diária dos nossos ouvintes, isso é como se estivesse trazendo isso e a pessoa tem que estar muito em paz com Deus para poder tocar a vida dela adiante, senão ela fica presa. É muito importante, JR, que você falou agora a questão da consequência. As pessoas, eles não podem ligar a consequência como sendo filho. O filho não é consequência. É uma consequência ruim, vou dizer assim. Se estivesse dentro do casamento, seria maravilhoso essa questão. Fora do casamento, o filho continua sendo bênção. A gente não pode negar isso. A grande questão é que eles vão ter que enfrentar as críticas, as pessoas questionando, falando. Mas, gente, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Uma coisa não justifica a outra. Erraram? Erraram. A gente não está aqui para dizer que está certo. Mas a grande questão é, por que errou? Vai continuar errando? Não. Tem que se posicionar, sentar com o pastor. E eu quero ler só um versículo bíblico que é muito conhecido, mas vale muito a pena citar, que é o Salmo 139, o versículo 16, que diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, querido, essa criança que está no ventre, o Senhor já viu ela lá dentro. O ouvinte dizendo aqui, a nossa ouvinte que falou que vocês têm que pregar mais contra o pegador e contra o pecador também, né?
pecado pelo menos. Eu perguntei se ela pulou fora, então ela falou se pulei fora, ela disse sair fora, graças a Deus. Então tá aí, tá respondido. Obrigado, ouvinte, pela sua resposta e pela resposta, acertou a resposta. De Santa Teresa em Belfor Roxo, um ouvinte nos conta: eu e meu esposo passamos por isso antes de casar, não resistimos e caímos no pecado e daí veio a gravidez. Nós conversamos muito, decidimos levar ao conhecimento do pastor, ele nos colocou no banco. Nós éramos diáconos, nós ficamos na obediência. Isso. Suportamos todas as acusações e os olhares, mas entendemos o seguinte: que se fizéssemos um aborto, desagradaríamos ainda mais o Senhor e as consequências seriam ainda maiores para a nossa vida. Olha, percepção, hein? Hoje nós somos casados, temos 3 filhos, um casamento e uma vida espiritual que agrada a Deus, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da audiência e pelas opiniões sobre este assunto no nosso programa de hoje. Tem só uma consequência ainda para a mulher, que a mulher pode ficar estéril, né? E isso é muito sério. Algumas não sabem disso. Muito bem, dito isso, eu quero agradecer o companheirismo dos nossos debatedores ao trazerem aqui de maneira clara e lúcida suas opiniões sobre o nosso assunto de hoje. Jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria com uma mãe que afirma que comprou uma bonequinha de presente para o filho de 5 anos. A publicitária Fabiola diz que não acredita em padronizações do tipo boneca é brinquedo de menina e bola é para menino. Ela disse: no começo até pensei que boneca era coisa de menina, depois pensei direito e conversando com meu marido chegamos à conclusão que para eles, as crianças, isso se tratava de um brinquedo como qualquer outro. Fabiola, mãe de 2 meninos, diz que quer filhos criativos para ajudar na casa e serem maridos e pais dedicados no futuro. Para isso, ela afirma que coloca os 2 para fazer bolo com ela e que já começou a ensinar a lavar a louça. Na sua opinião, ela está certa? Bom, aí nós misturamos assuntos aqui. O negócio do bolo e do lava-louça é um assunto. A pergunta é que, na sua opinião, ela está certa? É se ela está certa em dar o brinquedo, boneca para o menino. Você acha que existe mesmo brinquedo de menino e de menina? Como deve ser a criação de meninos e meninas para que ao crescerem desempenhem o papel que a Bíblia atribui ao homem e à mulher? O que pensam os nossos ouvintes, ouvindo inicialmente os nossos debatedores. JR, eu vejo, na minha opinião, o seguinte: Pastor Bruno, bola é para menino, não é que eu não estou dizendo que especificamente o brinquedo bola. Existem coisas que é coisa de menino e existem coisas que são coisas de menina. O problema é a consequência que vem depois, se você cria um menino com práticas que normalmente são de menina, como brincar de panelinha, brincar de bonequinha, aí qual é a consequência isso daí depois? Depois o menino não quer mais brincar só de panelinha e de bonequinha. De repente ele quer passar o batonzinho da mãe que vai ficar bonitinho. Daqui a pouquinho quer usar brinquinho bonitinho. E aí é esse que é o problema. Então, na minha opinião é o seguinte: menino brinca com coisa de menino e menina brinca com coisa de menino. Tem de vez em quando que mistura e tal, mas o padrão, aquilo que funciona, né, no dia a dia, para mim é dessa forma. Essa é a minha opinião. Tem as referências naturais, né, pastor? Eu acho que todo menino, é impressionante, ainda bem pequenininho, você põe uma bola, já quer uma bola, ele já vai brincar de bola, é do instinto da criança, quase que isso, acredito eu. Então quando você inverte essas referências, você está provocando uma situação, como você falou muito bem, que lá na frente você vai ter uma inversão de referências e você vai ter consequências por causa disso. Qual é o objetivo da mãe em provocar isso aí? Então, interessante que o próprio jornal A Folha de São Paulo, que é um jornal, não tem nada a ver com questões evangélicas e bíblicas, tal, levanta essa polêmica, né? E por que levanta? Porque sabe que no fundo há uma inversão aí nesses valores. E a criança tem informação, né? Até 6 anos, 5, 6 anos, período de formação, ela tem informação, é verdade, isso aí. A formação dela está sendo construída. Então, é como o pastor aqui falou, começa a brincar com a boneca,
daqui a pouquinho quer brinco, etc. E brincar, eu acho que quando se tem os dois brincando juntos é uma coisa, quando você Isso, está brincando sozinho, o filho é um filho homem, ele recebe tudo de mulher, a referência dele vai ser a referência feminina, essa sensibilidade feminina. E o homem não tem essa sensibilidade tem um feminina. negócio aí que as meninas hoje jogam bola, tem time de futebol feminino, profissional, tem Copa do Mundo, joga na Olimpíada, não joga na Olimpíada? Joga na Olimpíada, e os meninos estão jogando bola muito bem. Mas tem Olimpíada. Vocês veem de algum batom, problema de da vestir? menina jogar bola? Não, eu não vejo problema algum em as meninas jogarem bola. Acredito que é o que o pastor falou no início e os demais concordaram, que existe um padrão, né? O padrão existem, pra mim, na minha opinião, existem brinquedos unissexes e brinquedos meninos e brinquedos de meninas. É por isso que eu Nós precisamos puxei aqui a bola, porque é o seguinte, aí pra gente entender, a bola é um brinquedo unissex? Na minha opinião, hoje se tornou um brinquedo unissex, porque hoje nós temos times de futebol feminino. As meninas jogaram bola. E também, sabe o que eu vejo? Olha só, Os se meninos vocês sempre jogaram bola. Exatamente. Ó, pergunta pro pastor Roma. Mas eu não Desde a sei idade se dele quando boneca era é um criança. brinquedo unissex. Agora estamos falando de bola. Eu tô falando de boneca. Não, mas o boneco. assunto é bola. Tem Dá um muitas outro mulheres boneco, né, que que jogam bola e característica. são completamente femininas. Isso Sim, daí existe. claro. Agora, se vocês pararem para poder observar, também proporcionalmente existem no meio do futebol feminino mulheres que elas se tornaram meninos, bem masculinizadas, né? Se você for colocar numa proporção geral, eu acredito que isso daí tá num tamanho Vamos lá, muito... pastor, só pra acrescentar. Estamos falando de bola, hein? Beleza? Pois é, e Todo a mundo bola que junto vai aqui? puxando outras coisas. Agora vou beleza. mudar o assunto, hein? Tô mudando o assunto de bola para o UFC. Só pra gente ter uma ideia. Os meninos têm lá o UFC Eu de acredito menina que é a lá. mesma coisa. Tem meninas no UFC que elas praticam UFC, mas são femininas. Certo. Então E agora tem vou mudar o assunto outra meninas vez. que- Vocês Mudar o concordam? assunto outra Você vez. concorda, Claro. pastor? Numa empresa, tem uma empresa. É uma empresa. Tem meninas que parecem meninas, tem meninas que parecem meninos. Eu tô querendo dizer o seguinte, será que é a bola que faz a menina parecer menino? É isso que eu ia Será falar que é o agora, UFC JR? que faz o que é menino? Ou nós estamos falando de um assunto, estamos falando de outro assunto, estamos misturando os dois? Mas Por será que exemplo, você não acha... O pastor não quer falar sobre Perdão, boneca. você não acha que há uma diferença quando uma pessoa já é adulta e eventualmente ela migra para uma modalidade esportiva que se tinha como de menina ou de menino, mas já com a sua definição de sexualidade resolvida, do que quando você tem uma criança e você introduz às mãos dessa criança uma boneca, um brinquedo que tem referências definidas. Eu acho, gente, que há uma diferença quando você fala de criança que está na formação e quando você fala de um adulto que migra para uma modalidade esportiva. Então, na minha cabecinha, a gente tem que diferenciar isso aí. Claro, eu Aí, se a Não é a criança mesma não coisa. tem essa Concordo, eu organização concordo, dentro de sim, si, essa Lógico. formação, ela depois na adolescência, ela vai ficar ainda na dúvida e querer experimentar coisas, porque ela não teve definição. A o palavra-chave aqui, eu acredito que o pastor falou, é sexualidade definida. É. Ela migra para um tipo de esporte, um tipo de alguma coisa, mas ela já tem a sua sexualidade definida. Mas vocês Ponto. acham que vai influenciar, por exemplo, eu acho que o contraponto aqui da boneca não é nem a bola, é o carrinho, não é isso? O outro lado dessa história, a menina brinca de boneca, o menino brinca de carrinho. Porque bola, já disse o pastor aqui, a bola, vôlei, é bola. Exatamente. Nós estamos falando um de bola esporte como se unissex. fosse Você futebol tem só. masculino e feminino. Não tem Handebol, nada a ver uma coisa com a outra. basquetebol. Por que o futebol não pode? Aliás, 99% dos esportes hoje é unissex, feminino. masculino e feminino. Isso não tem nada a ver. E Eu outra acho que a coisa. grande preocupação aqui, gente, é a motivação dessa mãe. Isso. É uma criança. Exato. Essa criança está na fase E de detalhe, formação. pastor, tem 2 meninos na casa Exatamente. dela, não E tem olha menina. o pensamento dela. Eu deixo ele brincar de boneca para que ele seja um bom pai, um bom marido, um bom isso. Gente, a gente tá falando de uma E a criança. Ele não tá na referência do fase pai? de ser pai Ele nem tem que ter mãe. referência. Ele tá na fase de ser criança. E a verdade. criança, na mente dele, ele vai entender, não adianta. Os amiguinhos dele, ele vai sofrer bullying na escola. verdade, é Porque verdade. os amiguinhos vão olhar isso e vai dizer, você é mulherzinha. Não adianta, ela concorde ou não. Dia Essa é a do realidade do nosso brinquedo, país, dia do gente. brinquedo, leva uma Então bonequinha. nós não estamos falando de adulto, nós estamos falando de criança. Isso aí. É o período É da verdade. formação. A motivação dessa mãe, na minha opinião, está equivocada.
nada. Para o filho dela ser um bom marido, um bom pai, ele não precisa brincar de boneca. Ele tem que ver o exemplo Deixa de ele casa. decidir isso. O É exemplo do importante pai. nós colocarmos aqui para poder o pessoal de repente não pensar que nós somos contra a mulher fazer algum tipo de esporte. Nós não somos contra, estamos colocando o senhor não é contra, pastor. O senhor fala assim, eu não sou contra. Não, eu acredito que os Não, colegas aqui também não são contra. Pelo que nós estamos ouvindo aqui cada um falar, a questão é quando está na fase da criança e aí o perigo que isso pode gerar ali mexendo na identidade sexual. Exatamente. É esse que é o problema. Exato. Muito bem, então você pode treinar o seu filho para ser um ótimo pai sem precisar dar bonecas para ele. Da bola. Entendeu? Agora, é diferente quando tem uma irmãzinha, pastor aí, que é uma menina da mesa. Sabe por quê, pastor? Tem uma ouvinte nossa, ela tá dizendo o seguinte, olha, não tem nada a ver. Meu filho é maravilhoso e sempre brincou de tudo. Ele cozinha e até me ajuda. Eu perguntei a idade dele. Ela disse que ele é muito homem. Eu perguntei a idade dele. Ela falou que tem 19 anos. Beleza. Eu perguntei, você dava bonecas pra ele? Só pra ver se é isso. Ela falou assim, ele tem irmã. Naturalmente ele brincava, eventualmente, ali com as bonecas da irmã. Sempre fiquei com o pé atrás, mas via que ele não tinha nenhum jeitinho, ou o jeito homossexual é o que ela escreve aqui. Isso foi o que eu falei logo no início sobre a brincadeira, né, de irmão e irmã, porque eu sou menina, ou seja, mulher, né? Mas nasci... Nossa menina da mesa de hoje. Da mesa, né? E nasci e tinha o meu irmão e mais uma irmã. Então nós brincamos de tudo. Nós brincávamos de casinha, então tinha boneca, tinha o carro, eu brinquei de carniça, né, não sei, eu acho que na sua época não tinha, não, JR, Pastor Rômulo polícia e ladrão, consultou para assuntos antigos. polícia, carniça, polícia e ladrão, né, soltei época, muita né? pipa, eu soltei muita pipa, fiz cerol, gente, né, então, e meu irmão, gente, ele brincou parece. com a Você gente, fez cerol, fiz né? cerol, Você você cortou acredita? gente a Eu pipa, nunca fiz. Olha, cortava Gente, mesmo, não cortava. parece. Porque eu brincava com meu irmão. E meu irmão brincava com a gente. E meu irmão, ele aprendia a fazer as coisas dentro de casa como nós. Ele lavava o banheiro. Hoje, meu irmão, ele cozinha maravilhosamente bem. Tá casado, tem filhos. Menos detalhes para ninguém zoar o seu irmão. Porque eu já tô Claro. pensando em zoá-lo. Agora é o seguinte, não. sem conhecê-lo. Não, Agora, mas pastor, é o só pra seguinte. mostrar Há uma que- diferença aí na questão seguinte, o menino vai brincar. Eu tô entendendo que vocês estão dizendo isso. O menino brincar com a boneca como seu brinquedo principal. Aí O brinquedo coadjuvante, que não é o protagonista, que o menino não abraça. Mamãe, quero costurar aqui um vestidinho para a bonequinha tal. Entendeu? Aí a mãe compra aí você diz batom pra assim, boneca, mas aí tem que vocês estão passar. sendo preconceituosos que o camarada pode ser estilista. Tem muito estilista homem. Deve ter estilista que não é homem. Em todo lugar deve ter. Não me olhe com essa cara, não. Vocês não conhecem nenhum, não? É isso? Deve ter, gente. Vocês estão exagerando. Eu acredito que todos são. Proporcionalmente aí, eu acho que tem uma pedagoga acompanhando a gente, tá brava Olha. com vocês. Eu não sei onde ela mora, não, mas eu diria que vocês não deveriam passar perto. Mas ela dizendo o seguinte, olha, como pedagoga, eu acredito que alguns debatedores, ainda põe alguns, né, para não dizer que estão um pouco equivocados. Eu perguntei para nem quê. Ela respondeu, pois não são os brinquedos que vão fazer alterar uma possível escolha sexual, e sim a forma com que brincam com eles. É o que você falou, Nadiege? É o que o pastor aqui Pastor falou. Bruno falou? Isso aí, isso Todos aí. falaram a mesma Eu coisa? acho que ela que não entendeu. Ela não entendeu. Não, o ouvinte não erra, não. É verdade. O ouvinte não erra, não. Proteja o ouvinte aqui. É com porque, carinho, viu? eventualmente, pode ser que vocês tenham dito em algum instante alguma coisa que outras pessoas possam ter entendido de outra forma. Que inclui o ouvinte e a mim mesmo. É verdade, é Eu verdade. posso ter entendido outra coisa também. Entendeu? Por isso que eu volto no assunto, é isso mesmo e tal, não sei o quê. Ele falou sobre a questão é a sexualidade da criança, que está em formação. A gente estava falando sobre isso, né?
E esse tipo de envolvimento com um brinquedo que é mais utilizado por um outro tipo de sexo, vamos supor, uma menina que usa muito um brinquedo que é utilizado só por menino, isso pode acabar influenciando naquilo que ela vai querer lá na frente, naquilo que vai chegando mais lá na frente. É o exemplo que nós demos do menino que começa a brincar com boneca, daqui a pouquinho ele quer passar batom, e isso está influenciando na decisão da sexualidade. Eu acredito que isso contribui. E pior sim, quando a mãe incentiva, né? Exatamente. A mãe isso também são respaldando suposições, isso, né? Não significa que todos que brincarem de boneca, de repente esse menino vai brincar de boneca a vida inteira e vai ser homem. É verdade. Ninguém está dizendo aqui, é o É contrário. verdade, né? é verdade. Mas nós estamos dizendo o que aqui eu entendi que vocês disseram, que no período de formação do indivíduo, isso pode produzir uma dificuldade. E existe uma diferença entre o menino que brinca com o brinquedo da irmã ou da prima e o menino que ganha de presente aquele brinquedo, que parece o seguinte: olha, filho, eu quero que você brinque com este tipo de brinquedo aqui. A aposta que a mãe publicitária faz é que este tipo de brinquedo fará dele um homem melhor. Vai cuidar melhor da família, vai cuidar melhor da casa. É a defesa que ela apresenta aqui. E o ouvinte está falando aqui, vamos ver se chega o estilista, mas é que o JR não tem cabeleireiro homem? Claro que tem, e está dizendo aqui, é a mesma coisa. Diz aqui o ouvinte, né? Outro ouvinte aqui, dizendo o seguinte: olha, vocês estão mexendo, hein? Olha, vamos ver se eu consigo ler, né? Porque são tantos aqui. Eu tenho um filho homem, ele tem 14 anos, ele adora fazer roupinhas para boneca da irmã e me ajuda muito em casa. E fala pra ele, sei não, hein? Aí ele fica com muita raiva e tem muitas meninas, eu não entendi, ouvinte. Eu falo pra ele, isso não deixa ele de ser homem. Ele fala, eu sei, mãe, eu sou homem, diz aqui o nosso ouvinte. O JR, Oi, com todo carinho aos ouvintes, eu acredito que talvez nós, de repente, estamos nos expressando de uma forma equivocada, eles não estão entendendo. Ninguém está dizendo aqui que o cara que trabalha com um estilista não seja homem, que um cabeleireiro não seja homem. Ninguém disse isso aqui. Nós precisamos tomar cuidado com o cerne da pergunta, que é sobre aquela criança, a formação. Nós estamos dizendo que o nosso país, eu vou usar esse termo, então ver se fica mais claro, existe um padrão. Por exemplo, eu cresci brincando de carrinho, de bola, e eu não deixei de ser bom pai, acredito, ou bom marido por isso. Eu não tenho que brincar de boneca, respeito a mãe, é isso que nós temos que deixar claro. Se a mãe quer que o seu filho brinque de boneca, ninguém está dizendo que ele não vai ser homem, mas estão perguntando a nossa opinião. Então, a minha opinião é, outra coisa, o menino para ser menino não precisa brincar de boneca. Ouvinte dizendo, não conheço nenhum estilista homem, cabeleireiro sim, mas estilista não. Mas alfaiate tem, não tem? Alfaiate tem um ouvinte aqui contando o seguinte, olha. Alfaiate é uma coisa. Já fui fazer um colete. E uma avó com a netinha veio fazer uma roupa de boneca para um boneco. A avó foi com a netinha. Netinha tá dentro do contexto aqui, ouvinte. Mas ela tá dizendo que o alfaiate repreendeu a avó. A avó com a netinha veio fazer uma roupa de boneca para um boneco. Deve ser o contrário, né, ouvinte? Não, ouvinte, você não escreveu o oposto aqui, não? Tá certo? Aí tá dizendo aqui que o alfaiate repreendeu. Ouvinte dizendo, meu marido é cabeleireiro e eu também. E eles brincam juntos. Ah, sim. Bom, vamos lá. É mais longa a história. Meu nome é tal, tenho um casal de filhos, 11 e 8. Meu filho brinca de boneca com a minha filha brinca de futebol e skate com meu filho. Coisa dos irmãos. E acho que isso é bom para os dois. Tranquilo, não vejo na problema formação nenhum do caráter e respeito ao próximo. Isso aí. Minha filha é bailarina e o meu filho é capoeirista. Aí. Meu marido é cabeleireiro e eu também. E eles brincam juntos de cabeleireiro fazendo penteados. Vão ganhar dinheiro. Sem problema nenhum. É uma empresa familiar. Problema nenhum, né? A questão é comprar
para criança de 3, 4, 5 anos aquilo que a boneca e dá todos os aparatos para ele continuar desenvolvendo. Né? O principal. E ele está em formação, ele precisa ter a sexualidade dele definida, formada. Muito bem, quero agradecer aqui aos corajosos debatedores ao trazerem as suas opiniões sobre esse assunto. Eu pergunto a você, já aconteceu com você uma frustração grande? O assunto aqui vai começar pelo produto, mas na verdade isso se aplica à vida como um todo. Decepcionante, frustrante, criou uma expectativa e no final das contas não era nada daquilo. Um decepcionado consumidor americano publicou nas redes sociais 2 fotos de um cachorro-quente recém-lançado para uma rede de fast food. Uma é que aparece no anúncio, a outra é que ele recebeu ao comprar, é uma filial de Nova York. A diferença é gritante e ele, o nome dele é Jared, disse: eu não esperava que parecesse com a foto, eu só esperava que pelo menos parecesse um cachorro-quente. As fotos já foram visualizadas mais de 2,4 milhões de vezes. Você já passou por alguma situação como a desse consumidor, em que ansiava por algo e o resultado da compra foi decepcionante? Em outras áreas da sua vida, você já criou muita expectativa com relação a alguém ou alguma situação e em realidade acabou te frustrando? Você costuma ter muitas frustrações por causa de suas expectativas? O erro está em criar expectativas? Eu pergunto aos nossos ouvintes e começo ouvindo vocês, debatedores. JR, a expectativa, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Depende da pessoa, como que ela lida com isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que para tudo eu gero expectativa. Para um projeto, para as pessoas, eu acredito muito nas pessoas. Quando eu vou colocar um projeto em prática para realizar, eu gero sempre grandes expectativas. E muitas das vezes, as minhas expectativas, elas não foram, eu não consegui atingir, elas não foram correspondidas por pessoas que eu depositei muita fé, muita confiança. E isso me faz bem, porque me motiva a melhorar, me motiva a avaliar onde foi que eu errei, que essa expectativa minha, ela não foi correspondida, eu não alcancei. Então, isso pode fazer bem para uma pessoa ou fazer mal. Tem pessoas que elas geram expectativa e quando elas não conseguem chegar ali aonde elas procuravam chegar, ou elas não conseguem ter o retorno de uma pessoa que elas investiram, aí elas entram em depressão, não querem mais confiar em ninguém, não querem mais dar passo para nenhum tipo de projeto. Nesse caso, prejudica. Eu prefiro utilizar para minha vida expectativa para tudo. Eu amo criar expectativa para as coisas. Eu acho que todos nós precisamos ter expectativas. A expectativa faz parte da nossa estrutura emocional, psicológica. Agora, ter a expectativa atendida ou não faz parte, abro aspas, do jogo da vida. Isso é assim mesmo. Na medida em que você é decepcionado na sua expectativa, você amadurece, você aprende a lidar com a decepção, com uma expectativa frustrada. Mas que a gente precisa ter expectativa em relação a tudo? Precisa. Umas coisas um pouco mais, outras um pouco menos, mas faz parte. O segredo é como você lida com isso. A pessoa que sofreu, acho que o gato escaldado aí, ele vai ter medo de água fria, né? A pessoa que teve uma decepção com um patrão, com um relacionamento, numa igreja, ela não fica não, pastor, com o pé atrás? Eu acredito que sim, JR, mas acredito que isso não seja tão difícil de entender quando nós nos colocamos no lugar do outro. Exemplo, sempre que eu penso que sou decepcionado em alguma expectativa, eu penso, eu também decepciono alguém. As pessoas também têm expectativa em mim de alguma forma e eu também decepciono. Verdade, então a vida é feita disso. Nós temos expectativas nas coisas e a verdade só vai acabar o dia que morrer, porque, meu irmão, enquanto estiver vivo, do dia que eu nasci até hoje, eu já tive expectativas frustradas, expectativas planejadas e boas, e é assim, não tem pra onde correr disso, gente. Não pode deixar morrer isso. E nesse não pode deixar de ter expectativa. Tem que fazer bem, tem que fazer bem. E nesse caso, ele comprou o cachorro quente. Na verdade, quando você compra algo que você
sabe que é bom, que você tá vendo a propaganda, que você de repente ouviu alguém dizer que aquilo ali é bom e você compra e vem totalmente diferente, realmente é frustrante. E o que cabe a nós é devolver e pedir outro, ou então querer o dinheiro de volta, ou nunca mais comprar naquele lugar. E outra coisa, o que dizer das compras pela internet, que agora isso tem crescido assustadoramente. Quem nunca teve uma expectativa frustrada de uma compra feita pela internet? Você olhou lá, a propaganda era um negócio, quando chegou era outro completamente diferente. E aí quando foi frustrado, aí você se pergunta, meu Deus, aonde foi que eu errei aqui? Né? Não, o que foi que eu falei aqui que eu acabei entrando nessa? E aí eu vou ficando, eu aprendo a me proteger, a me guardar, mas sem deixar de gerar expectativa para outras coisas que vão surgir. Só um exemplo, ontem mesmo eu fiquei sabendo de um tal quibe recheado, que espetacular, e eu amo quibe. Eu falei assim, gente, ele tá aqui, esse quibe, eu vou comprar. E eu comprei o quibe. Quando eu dei a primeira mordida, o quibe era carne moída pura, totalmente crua. E o queijo era aquele queijo que nem derreteu, de tão cru. E salgado. Eu falei assim, meu Deus. Eu peguei, joguei fora. Como eu conhecia a pessoa, deixei, e numa oportunidade, quem sabe, eu vou conversar com ela em particular. Sabe o que acontece, gente? Em qualquer área, eu tô querendo ampliar e não ficar no quibe. Porque falar em quibe numa hora como essa é tão cruel quanto falar de cachorro quente numa hora como essa. Foram todos das pessoas. Então, existe uma frustração. Não, sim, porque, perfeito. Né? Mas assim, a questão da expectativa, criar expectativa, alimentar expectativas, se algumas pessoas gostam e lidam bem com criar expectativa e de alguma forma se frustrarem com elas, beleza. Agora tem gente que já se machucou tanto que não quer criar expectativas. Há pessoas que preferem, para um evento, vamos fazer um cultão aqui na nossa igreja, hein? Nossa igreja aqui, nós. Vai ser um cultão no dia tal, vai ser um culto mega. Qual a sua expectativa? Eu tô com a expectativa de pelo menos 500.000 pessoas. Eu sou uma pessoa de altas expectativas. Aí chega lá no dia, vão 50. Você criou uma expectativa. Tá certo? Sua expectativa, você cria altas expectativas, mas não trabalha para trazer 500.000. Você só teve expectativa. Falsa, né? Então existe o ponto da expectativa e do que eu faço para desenvolver aquilo que eu estou esperando. Que aí que talvez seja o ponto, quer dizer, comprar o quibe no lugar errado talvez tenha sido criar uma expectativa muito grande para comer o quibe ali. O cachorro quente, imaginar que o cachorro quente do anúncio vai ser igual ao cachorro quente que você come ali, numa dessas empresas que faz isso no mundo inteiro, e que quem faz é um indivíduo que pode errar na mão naquele dia. Poxa, o quibe deixou, como é que faz quibe? Frita? Ou assa? Ou assado ou frito, tanto faz. O JR, acredito que a questão do quibe, cachorro quente, não desvalorizando, acredito que é o de menos. O problema é quando as pessoas criam expectativa no outro. E existem pessoas machucadas por isso, porque criou expectativa em pastor, em líder, pastores também que criam expectativa, fez um evento na igreja, eu contava com a igreja, veio 40 pessoas, o cara fica frustrado. Mas isso vai acontecer Mas isso vai acontecer, é o que eu tô dizendo. É uma situação mais difícil de lidar, porque o cachorro quente você muda de comércio, compra outro e acabou. E o segredo é você compra em outro lugar. Agora, existem coisas que trazem feridas. Não deixe isso dominar teu coração. Agora, eu acho, gente, que em tudo, seja pro quibe, pro cachorro, seja pro relacionamento, seja na igreja, seja pro que for, eu acho que à medida em que a gente vai sendo frustrado, a gente vai equilibrando a nossa expectativa. Você vai amadurecendo, né? A questão do relacionamento talvez seja o exemplo mais forte do que a gente está falando. Agora, nós não podemos deixar de ter expectativa nas coisas. E até nas pessoas. Nós não podemos deixar de ter expectativa. Se é saudável, isso é bom. Continua a acreditar, porque senão você perde a oportunidade de viver o melhor lá na frente. Eu não acredito mais em ninguém, eu não confio mais em pastor. E aí você generaliza, que é outro problema. E aí perde a oportunidade de viver o melhor. Talvez lá atrás você não foi correspondido, mas quem sabe agora, hoje, com alguma pessoa que Deus está colocando aí na sua frente, um amigo, um pastor, uma pessoa, nesse momento é a oportunidade de Deus te abençoar. Muito e aí você não se abre porque foi frustrado. Não, acredite e tenha expectativa. A frustração não pode, então, pelo que eu entendi, abalar a pessoa a tal ponto dela não ter nenhum tipo de expectativa mais. Mas também criar uma expectativa acima do normal vai produzir nela uma grande chance de sair dali
frustrada. Aí o equilíbrio é que vai. Muito importante, o equilíbrio. E é de cada um, né? Exato. Cada um vai saber ali, porque tem gente que gosta da expectativa e cria expectativa para tudo. Eu, por exemplo, tinha uma expectativa hoje, mas hoje eu não vou. Eu ia lá comer um quibe, não vou mais. Eu tô com medo de ser no mesmo lugar, entendeu? Porque se for no mesmo lugar, tem um ouvinte que já deu aqui o nome. Só deve ter sido lá, que o ouvinte também foi lá. Ih, meu. E voltou de lá decepcionado. Então, eu que ia lá, não vou mais lá. Sei lá. E aí, Marcela? Então, você já teve que assumir a verdade sobre algo que poderia, sim, de repente, destruir a sua reputação, no caso do primeiro assunto? 90% dos ouvintes disseram que não. A alegria do Senhor Aqui. Muito obrigado aos nossos queridos companheiros debatedores aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastor Manuel de Matos, obrigado, querido, forte abraço. JR, eu que agradeço, um beijo para todos os ouvintes, a minha esposa, minhas 3 filhas e todo o povo da Igreja do Brasil para Cristo em Jardim Olimpo. Deus abençoe. Pastor Rômulo, um abraço, querido. Eu que agradeço, um abraço também, agradeço o carinho do convite, estar aqui é sempre uma oportunidade de a gente aprender mais, né? Deus abençoe a todos e até a próxima. Ô, pastor Bruno, obrigado, um abraço. Muito obrigado, pastor JR. Eu quero dar um beijo super especial para minha esposa, a pastora Valéria, meus filhos Bruno, Ana Beatriz, Esther, em especial pro Tiago, que está fazendo trabalhos lá muito legais lá na minha casa, e a todos os membros do Ministério Unção do Crescimento em Itaipuaçu. Eu amo todos vocês. Um beijo no coração. Pastora Nadiege, obrigado, um abraço. Eu quero deixar um abraço para a Silmara, que está ouvindo nosso debate hoje, né? E também o Tom Molinari, sua esposa Natália, e também Lívia Cabral e a Ana Lígia. Deixar um abraço para você. Maravilha, um abraço para quem está aqui no nosso estúdio hoje, Marcela Bastos. Vou dar um abraço pro pessoal todo aqui, pessoal simpático. Hein? É o quê? O nome não, um abraço para todo mundo tá aí, um grande abraço a vocês e obrigado pela presença aqui no nosso estúdio da 93 FM. Nós vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir aqui o pastor Rômulo para orar conosco. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias. Nós vamos também orar, queridos ouvintes, pedindo a Deus que abençoe a todos aqueles que estão vivendo a expectativa da possibilidade, ainda que remota, de um aborto, e hoje entenderam que esse não é o caminho. Como também o caminho não é manter relação sexual antes ou fora do casamento, que o presente de Deus, um dos presentes de Deus para o casamento é uma vida sexual sadia e abençoada. Os resultados, os frutos, são consequências que acontecem o tempo inteiro. É necessário que você esteja preparado para tudo. Vamos orar por aqueles pais que eventualmente estão ali na dúvida. O que fazem com seus filhos? Casos que nós discutimos hoje, tem tantos outros casos em que a pessoa pode ter algum tipo de dificuldade, precisa de uma orientação, e hoje nós recebemos aqui diversas orientações. Também vamos orar por aqueles que tiveram grandes expectativas frustradas. Sofrimentos que brotaram a partir de uma perspectiva muito triste e sofrida, e que agora vivem esse dilema e essa dor no coração e essa tristeza, que podem agora pensar um pouco mais sobre esse assunto, e juntos nós vamos buscar aqui a bênção e a direção de Deus em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de debatermos assuntos que envolvem tantas pessoas e que de alguma forma, Senhor, nós, através desse debate, podemos ser bênção com uma palavra de orientação, de incentivo, de estímulo. Nós te pedimos que os nossos queridos ouvintes sejam abençoados através desse tema, desses assuntos debatidos. Oramos pelos enfermos, pelos enlutados, pelos presidiários. Oramos pela direção desta casa. Jesus querido, pelas equipes que preparam tudo isso. Muito obrigado, Senhor. Que a tua bênção permaneça sobre nós e sobre todos aqueles que nos ouvem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.